isso. Eu diria que um ponto de cultura é exatamente a emergência dessas redes de solidariedade, criatividade popular que existem aos milhares pelo Brasil. Eu diria até que como estratégia de sobrevivência do povo brasileiro, essas redes foram sendo fomentadas, acontecendo das mais diversas formas. O Jardim Miriam tem N testemunhas sobre isso, e mesmo sem conhecer profundamente aqui o bairro, eu sei que tem, e o Jamac é um exemplo, aí já difusão, né? Mas aí eu falo disso um tiquinho depois. Mas está presente na origem da história do Brasil. A gente foi lá para a Serra da Barriga, no quilombo de Palmares, a gente vai ver que lá existiu uma república livre com 20 mil habitantes, vários mocambos, uma sociedade complexa. Hoje estudos de arqueologia demonstram que havia exportação, comércio com a Europa, quando isso não havia, era proibido no Brasil colônia. Há pouco tempo eu soube que Zumbi dos Palmares falava latim e francês, eu não sabia disso, aí me contaram, um historiador lá de Pernambuco, e não viviam só escravos, viviam brancos pobres, judeus, índios, mamelucos, cafuzos. Essa é a base da nossa história. Só que a construção de nossa imagem é que um povo nós não nascemos povo brasileiro, isso é uma construção cultural, né? A gente nascer e foi para a Finlândia no dia seguinte, a gente deixa de ser brasileiro sem ter esse contato, essa construção cultural, né? A construção de um povo é essa interação dialética, né, entre o nosso passado, nossa cultura, aquilo que dizem que nós somos, a afirmação de nossa identidade, mas também o que os de fora dizem quem nós somos. Para mim, inclusive, é uma honra, uma bela coincidência estar com a Ana Beluso, que eu me maravilhei muito quando eu vi a exposição O Brasil dos Viajantes. E me espelho um pouco nisso, porque se a gente olhar, desde Hans Staden, Eckalt, Debré, todas essas missões que vieram de fora, e mesmo no século XX, a observação da cultura brasileira, da imagem do Brasil, ela foi feita muito com um olhar externo. E a gente tem muito essa necessidade, inclusive, de perguntar para alguém de fora o que acham de nós, né? Então essa é uma construção. O que a gente vai buscando com um ponto de cultura é uma construção da nossa autoimagem, tanto que o único elemento comum aos pontos de cultura é o estúdio multimídia. É a possibilidade de cada grupo gravar a sua história, registrar a sua música, seja menino de hip hop, aldeias indígenas, e por aí vai. Eu vou ler mais uma outra história aqui. Tô aprendendo, não tô? Tô num ritmo mais fluido. É que eu li um texto que era enorme, daí quando acabou eu mesmo não aguentava mais e olhava assim. Ele está aqui, que esse livro é o seguinte, ele é uma mistura ele tem reflexões, tem a teoria, a filosofia do programa, e eu entremeio com crônicas, um pouco de poesia. Vou tentando aí e vou escrevendo, né? Eu acho que esse daria um pouco esse sentido. Um pássaro barulhento, um espírito que jogava presentes. Rapaduras caem do céu. Ele fez cocô. As rapaduras ficaram presas em galhos de árvores e os guerreiros de Quepengue foram cutucar aqueles torrões desconhecidos. Farelos caem sobre eles. Nós fomos nos lavar no rio com areia e planta cheirosa. Os presentes jogados pelo avião monomotor foram interpretados como fezes de um animal estranho. Não era essa a intenção dos irmãos Vilas Boas, que distribuíram os presentes como prova de amizade. Mas foi assim que o valente povo Iquepengue
interpretou esse primeiro contato oficial com a civilização branca. Quem quiser olhar, está na 144. Está tudo documentado em um filme colorido, realizado na década de 60. Os Iquepeng viviam na região do Jatobá, rio que corta o norte do estado do Mato Grosso, fora da área do Parque Nacional do Xingu. As razões da expedição Vilas Boas eram boas. Queriam estabelecer um primeiro contato, proteger aquele povo, levá-los para um lugar seguro. Tinham pressa, pois as madeireiras, pecuaristas e depois a soja se aproximariam com força avassaladora. Ao mesmo tempo em que gesticulavam e nos ameaçavam com paus e flechas, foram recuando. Depois apareciam mais, gritando, falando todos juntos uma língua estranha. Davam a impressão de que nos mandavam embora, diz o narrador do filme. 40 anos depois, os Iquepeng apresentam sua versão em filme longa-metragem. Vídeo nas aldeias, uma experiência desenvolvida há anos desde 2005, Ponto e Pontão de Cultura. Povos indígenas de diferentes regiões do Brasil formam os seus próprios cineastas. O índio na visão do índio. Roteiro, direção, edição e atuação feitos pelos próprios índios. Como aqui também a gente está fazendo isso, pelo próprio povo do Jardim Miriam. O índio na frente e atrás das câmeras, em filmes militantes, de colaboração assumida, resultado de oficinas de cinema, com direção, roteiro e montagem, documentários e ficção. Kumaré Iquepeng, diretor do filme Meu Primeiro Contato, apresenta um outro olhar sobre aquele encontro e oferece a perspectiva do seu povo. Histórias contadas por seu pai, criança na época que os Iquepeng tiveram seu nome mudado para Tixicão e foram tirados de sua terra. Nós vamos registrar o nosso dia a dia, e não uma representação, afirma o altivo diretor de cinema. Agora, quem faz o voo de avião são eles, um povo arrancado de sua terra e que se sente exilado, mesmo vivendo no Parque Nacional do Xingu. Ainda tem mata? Pergunta um velho Iquepeng. Só pasto e soja, é o que o filme mostra. Por que vocês ocuparam minha terra? Aqui minha avó está enterrada, ela é minha, por isso quero voltar. Chora uma velha índia em cena do filme documento. Hoje, usamos este filme para provar que somos de lá e não do Xingu, diz Kumaré. A gente ganha prêmios e, com o recurso financeiro, fazemos mais filmes, em todo canto. Registramos invasões na terra indígena, madeireiros, garimpeiros, pescadores, reuniões importantes, complementa ele. Fazer o filme é ativar a memória hoje. Cada velho índio que morre é uma enciclopédia que se perde. Por isso filmamos o momento. Foram os mais velhos, por terem vivido o primeiro contato, que escolheram as cenas a serem registradas, argumentam os militantes do vídeo nas aldeias. Este e outros filmes são uma realidade em pontos espalhados pelo país. Talvez nenhuma grande rede de cinema o coloque em exibição, mas eu vi. Foi na aldeia dos Iquepeng, junto com tantos outros cineastas indígenas, no meio da floresta. Os Iquepeng continuam querendo voltar para a sua terra e se preparam para isso. Aprendem a fazer filmes e enviam seus filhos para a universidade. Um deles faz mestrado em educação ambiental. Quando regressam à aldeia, tiram as roupas, pintam seus corpos e militam no Movimento Jovem Iquepeng, MJI. A cada 2 meses, saem do Xingu em pequenos barcos, navegam silenciosamente pelo rio Jatobá e vão plantando sementes e mudas de árvores em suas margens. Com pouco mais de 300 pessoas, esse povo resiste com sua guerrilha ambiental e cultural e não perde a esperança. Essa é a história de um ponto de cultura.